Olá, pessoal. Bom dia para quem está no dia, boa noite para quem está na noite. Estamos aqui novamente com o nosso programa Falando com Magia. Hoje a gente vai trazer uma pessoa muito especial aqui, da qual a gente tem bastante carinho e que tem desenvolvido um trabalho de bastante respeito com relação ao que a gente chama de radiestesia na magia e umas outras práticas que eu tenho certeza que vão chamar muito a atenção de vocês com o histórico e da maneira como ela tem entendido o lado terapêutico dela com a prática da magia. Silvia, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Silvia Luz, né, como você me comentou, a Silvia, ela é terapeuta, radiestesista, né, deu uma aplicação muito ampla nesse caminho, mestre de Reiki, quiróloga, professora, e olha, não é professora de magia por isso aqui, né, porque falta um pouco. Mas a Silvia também tem um histórico muito grande, muito bonito, que eu gostaria de ressaltar isso aqui, viu, Silvia? É um projeto que ela participou na Unifesp no passado, onde ela se dedicou muito à questão da saúde da mulher, que eu, em certa maneira, eu acredito que foi isso que acabou catapultando o teu lado da espiritualidade, essa coisa toda, e chegou aí aonde você está depois dessa jornada toda. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ari. Gratidão por estar aqui. Né? Para mim é um prazer imenso rever você depois de tantos anos. O Ari foi o meu primeiro professor de magia, né? Antes do Rubens Saraceni, né? Eu comecei com o Ari e aí umas 2 semanas depois comecei o trabalho com o Rubens. Então faz parte dessa mesma época e todo o conhecimento que eu adquiri eu trago comigo até hoje, em todas as minhas práticas, isso que é bem legal. E estou muito contente de estar aqui ao seu lado, de saber que você voltou para o Brasil. Sim. E agora vai estar aqui nos ajudando a arejar um pouco as nossas questões ligadas à magia. E eu acho isso fantástico. Prazer porque é uma todo busca, nosso. É uma necessidade, um aprendizado, uma reciclagem que eu entendo que todo profissional, seja em que área for, precisa estar sempre buscando. Pois Silvia. Mas você sabe que uma coisa que chamou muito a minha atenção, na época, você citou aqui a época que a gente teve aulas juntos e eu acabei... Foi Chamas que você fez comigo? Foi Chamas. Foi Magia das Chamas que você se iniciou comigo. E eu sempre tive uma particular interesse na forma acadêmica como você encantava a magia, né? É muito normal a gente ver as pessoas dentro do universo da magia tendo uma relação sensorial, uma relação emocional, uma relação afetiva. Vou pular aqui uma sensação religiosa, mas enfim, é uma coisa sensorial, como eu gosto de chamar, onde não importa muito a explicação das coisas, importa que as coisas aconteçam. E no teu caso não, você sempre foi muito questionador, eu adorava isso, assim, eu incentivo muitas pessoas até hoje olharem pela perspectiva de ciência, porque eu entendo até hoje que o que a gente faz é ciência. Sim. Você ainda é uma acadêmica, ainda está... Pois na verdade, assim, eu sou pedagoga de formação, né? Durante mais de 20 anos eu dirigi equipamentos ou instituições voltadas à área da educação, trabalhava com projetos nessa área, em políticas públicas, em captação de recursos nessa área, e aí eu vivi... Quando eu fiz 40 anos, né? Então isso é recente. Não muito, não. Olha, já estou uns 20 anos, hein? Já está 20 anos. Então, eu comecei a sentir uma incomodação interna, né? E com a minha vida pessoal, com o meu trabalho, e de repente, assim, aí eu comecei a ingressar dentro dos trabalhos terapêuticos e aí eu tive uma transformação. Minha vida entrou num colapso. Eu entendo até que um colapso bastante positivo, porque a gente vive isso de tempo em tempo, e ocorreu que eu saí da área da educação e fui para a área da saúde trabalhar com planejamento estratégico, numa instituição voltada a pacientes com câncer. Em função disso, eu comecei a
viver todo o universo na área da saúde, voltado a paciente com câncer, e aí também fui me aprofundando nos trabalhos terapêuticos. Em 2012, quando a gente acabou se encontrando, 2012, 2013, eu estava dentro da Universidade Federal de São Paulo, trabalhando, coordenando um projeto na área de saúde da mulher, junto com médicos ligados à antroposofia, e nesse período, foi dentro desse período que eu encontrei esse trabalho, mas eu ainda estava dentro do meu caos existencial. Vivia numa catarse. Eu vivia, eu passei por um período em que eu fiquei muito doente, né? Muito doente mesmo, doente do corpo físico, não era só das questões emocionais, não. E aí, uma vizinha minha, numa crise física de dor muito forte, veio na minha casa, abriu um espaço mágico e me colocou ali, né, para me tratar. E por incrível que pareça, quando eu saí do espaço mágico, eu era outra pessoa. Quando eu perguntei para ela o que era isso, ela não me falou. E eu vivi uma busca, eu não sei se é uma questão de cerceamento de mercado, sei lá como é que é isso, mas ela não quis me dizer o que era, e eu comecei a buscar, e eu falei, onde é que eu vou achar isso? Aí fui em casas que vende artigos religiosos, nessa época eu morava na Bela Vista, né? Cheguei aí ali na Liberdade, numa casa e outra, e eu perguntava, você sabe o que é um negócio assim que a pessoa entra dentro e tal? E aí alguém me citou o nome de uma pessoa, eu mandei mensagem para ele não respondeu, e calhou que dentro desse projeto que eu estava lá na Unifesp, eu conheci um contador que era mago. E eu fui até conversar com ele sobre contabilidade do projeto. Eu cheguei no espaço dele, cheio de pedras e tal, e eu falei, nossa, você gosta de pedras, né? Mas eu já estava me levantando. Eu me levantei e falei isso, ele falou, é porque eu sou mago e umbandista. Aí eu sentei, eu falei, me explica. Então, finalmente conseguiu achar alguém que ia dar um norte. E aí foi aí que ele me passou o telefone do Colégio de Magia, mandei uma mensagem, e aí alguém me falou que ia iniciar um curso seu, e aí é que eu cheguei. Então, sim, né, voltando à pergunta, eu não estou mais dentro da universidade, mas essa veia de pesquisa, de busca, ainda sigo, né? Bom, pelo que eu vejo, você só não faz a terapia lá no IFESP, porque você continua enquanto terapeuta e trabalhando como maga, atendendo pessoas, com foco grande em radiestesia. E você sabe que uma das coisas que eu queria bastante que a gente aprofundasse aqui no nosso programa de hoje é o que eu venho chamando dos elementos de apoio na magia, principalmente esses elementos que vão dar um certo, palavra ruim, me corrija, diagnóstico sobre o que está acontecendo, né? Nem quero colocar nas costas da radiestesia tamanha responsabilidade, né, de diagnosticar o que está acontecendo, mas é meio inegável, né, que a gente vê o trabalho, que a radiestesia dá um norte muito grande para o mago. Comenta um pouco sobre isso, fala um pouco como é que funciona isso. Então, bom, eu acho que cada pessoa, ela acaba buscando uma forma de lidar com a sua percepção, a sua intuição, a sua sensibilidade, né? Eu, particularmente, eu acho que é importante eu falar de mim. Eu não posso generalizar a questão, porque cada pessoa tem o seu histórico, né? Mas no meu histórico, eu já venho com uma capacidade de perceber coisas que nem eu mesma sabia que tinha isso. As pessoas que comentavam comigo, olha, você disse tal coisa, você acertou, você viu isso. E eu, como eu venho de um lar em que as questões da espiritualidade sempre foram muito negadas, né? Você teve esse histórico? Sim, de muito estereótipo, de muito preconceito, de sofrimento até por parte dos meus pais, da minha mãe principalmente, em função da mediunidade da minha avó. Então tem toda uma questão de negação. E essa negação, ela existe até hoje no contexto familiar. A única que parece que fez um desvio fora da curva fui eu. Mas
o que que acontece? Por eu perceber as coisas, eu sempre busquei uma forma de confirmar aquilo, seja dentro de um processo teórico, né, estudando sobre isso, e aliás, isso é uma coisa até hoje. Eu não sei simplesmente aceitar que é assim. É a tal da fé cega, né? Como dizia, né? Eu aprendi depois que a fé, seja ela qual for, ela precisa ser raciocinada. Sim. Ela precisa fazer sentido, tem que ter um contexto, né? E aí, na mesma época que eu estava fazendo os cursos e me interessei por terapia, eu comecei a fazer radiestesia. E por incrível que pareça, eu fui fazer curso de radiestesia numa embaixada sueca, aqui, lá em São Paulo, né? Com a esposa do cônsul, foi que levou o curso de radiestesia para lá. E aí eu vi que aquilo fazia muito sentido, funcionava, né? Mas, na verdade, eu só voltei mesmo depois de um período, eu voltei para a radiestesia agora tem uns 3 anos, quando eu fui me aprofundar, né? Aí sim é que eu comecei a perceber, que a gente chama, na hora de fazer o rastreamento de uma situação, seja pessoal, seja local, de ambientes, de residência, de empresas, quando eu comecei a fazer os tais rastreamentos, aí que eu vim confirmar que algumas intuições estavam ali presentes, né? Mas é que na hora, quando a gente faz radiestesia, a gente tem que estar simplesmente neutro no processo. Exatamente. Mas, muitas vezes, se tem influências energéticas de fora, externas, ou se é da própria pessoa, ou se tem memórias na parede que precisam ser limpas, memórias emocionais, sim, ou se tem algum problema no solo, tudo isso a gente acaba identificando com a radiestesia. Nesse sentido, eu acho que a radiestesia ela é quase uma ferramenta insubstituível na identificação desses magnetismos, que eu chamo de magnetismos perversos com a realidade que a pessoa está vivendo. Que precisam de uma maneira ou de outra serem pelo menos mapeados. Vai ser neutralizado outra história, mas sejam pelo menos mapeados. Mapeia. E alguns magos que têm trabalhado com radiestesia, eles têm, em geral a gente vê as pessoas perdendo o ponto, né? Ou não usam absolutamente nada, apenas a sua intuição, e aqui nada contra isso, eu conheço grandes magos que trabalham apenas dessa maneira, eu pelo menos também tenho procurado isso, quando muito, ou com alguma questão oracular, que eu tenho me apoiado em algumas pessoas nesse sentido, mas outros não, eles tentaram dar uma tecnicidade na magia utilizando apenas isso. E estou te falando isso porque outro dia eu vi um colega que ele perdeu tanto tempo fazendo radiestesia que ele esqueceu de fazer o trabalho mágico. Ele pegou, mapeou, mas foi um trabalho lindo, fantástico. E eu falei para ele assim, mas e o trabalho mágico? Ele, rapaz, é mesmo, esqueci de fazer. Ele estava tão empolgado com os resultados excelentes que ele estava vendo ali, que ele estava praticando, que ele olvidou de estar fazendo efetivamente o trabalho do ato mágico que ele se propôs ali a fazer. E foi ali, naquele momento, que eu passei a dar um olhar um pouco maior na radiestesia e verificar que, de fato, ela traz predicados, ela traz algumas capacidades e dá uma orientação muito grande no ato da magia. O que eu digo para as pessoas, porque eu também sou professora de radiestesia, né? A radiestesia, ela só vai trazer a informação. Ela vai fazer o diagnóstico, ela não trata. O que trata, a gente trabalha radiestesia e radiônica, né? É a radiônica ou a magia. Dentro da radiestesia, eu trabalho com pedras, no tratamento, sim, com pedras, eu trabalho com ervas, eu trabalho com a magia, eu vou trabalhar com reiki. Às vezes não é nem um caso de alguma técnica que eu trabalho, eu encaminho para outras pessoas, como um constelador sistêmico. Então, dentro da radiestesia, você pode encontrar o problema que está ocorrendo e pode identificar qual é a melhor forma de tratamento. Então, uma das formas de tratamento que eu tenho dentro das descrições é o trabalho de magia divina. E aí, dependendo a situação, qual é o tipo de magia.
né? Porque também, muitas vezes, você pode ativar melhor para uma determinada técnica a magia do fogo, e dentro da magia do fogo você tem ali também várias possibilidades, ou a magia das ervas, ou a dos elementais, então depende também, se me cai ali, eu também vou, pela radiestesia, identificar qual é a magia mais adequada para tratar aquela situação. Principalmente quando a gente tem tantos graus de magia, né? Você deve ter vários aí, que eu me recordo. Eu tenho alguns, eu não gosto de ficar contando. Não é melhor porque, não contar, não. Né, vai entregar de cara a idade, para começar, né? Mas, de qualquer maneira, a gente está rodado nessa história e acabamos nos iniciando em vários mistérios e sofremos do problema bom, como eu gosto de chamar, né? Que é assim, o que é que eu vou ativar para alguma determinada situação? E algumas pessoas colocam a radiestesia dentro do conceito que eles chamam de divinação, por não compreenderem um pouco de ciência, por não compreenderem de magnetismo. O fato da ciência estabelecida ainda não ter procedurado alguns protocolos, inclusive, que são retirados ali de radiestesia, fica parecendo que tudo é coisa do transcendental, então é especulativo, vamos colocar dessa maneira. O fato de ser interpretativo não significa que seja especulativo. A diferença é que as pessoas não compreendem o oráculo. Assim, isso daqui é uma especulação. Não é uma especulação, é uma interpretação de quem está lendo o oráculo, tarô, runas, I Ching, a numerologia, não importa o que seja. No final do dia vai ter, evidentemente, um ser humano que vai ter que olhar aquilo e falar assim, no meu entendimento eu interpreto dessa maneira. Mas está muito longe de ser alguma coisa especulativa. Muito pelo contrário. E tem trazido como é que eu posso chamar? Uma certeza melhor para o ser humano fazer o trabalho mágico, né? Eu tenho visto magos muito desconfortáveis, inseguros, porque ele está apostando ali 100% na intuição dele, intuição dessa que vai ser melhorada com o tempo, o próprio exercício da magia vai melhorar com ele, tem a relação com os mestres da magia, como a gente gosta muito de chamar, mas no momento mais infantil da sua experiência enquanto mago ou maga, ele está carente de algumas certificações. E eu me recordo que você não passava necessidade com relação a isso. Você sempre fazia um questionamento, tinha uma necessidade de ter um sentido naquilo que estava fazendo, né? E talvez seja por isso que você tenha conseguido tanta assertividade no teu trabalho e se mantido como maga, né, até hoje. Sim, na verdade, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho da magia divina. Primeiro porque eu continuo trabalhando com ela. Para mim, né, para a minha casa, para as minhas forças e para os meus, né? Os meus são as pessoas mais próximas. E eu respeito muito essa questão do livre-arbítrio das pessoas, né? Então, eu pessoalmente tive resultados fantásticos com esse trabalho, né, junto com outras pessoas, que às vezes nem eu mesma, eu me lembro que quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu fui na fé, né? Assim, vamos fazer, aprendi uma coisa aqui, eu acho que vai dar um resultado legal, mas eu não sabia da dimensão desse trabalho, né? E o que é mais importante, que eu acho que é uma coisa que isso está presente na radiestesia, está presente no reiki, até mesmo nos oráculos como o tarô, baralho cigano, é quando, assim, aquilo que se revela, ou aquilo que de fato acontece, é aquilo que está dentro da necessidade e merecimento do ser, né? Eu ativo não só magia, mas todo e qualquer trabalho, mas sempre coloco isso, que o melhor aconteça, dentro daquilo que está para acontecer. Porque às vezes as pessoas nos procuram em busca de resolver uma situação dentro de uma determinada forma. E aí, quando você vai fazer um trabalho, quer dizer, você faz na expectativa de que o melhor ocorra, mas não necessariamente é aquele caminho, pode ser um outro caminho, né? E é aí que eu vejo o grande resultado, porque a coisa fica, ela acontece. Se ela não acontece imediatamente, aquilo eu sei que fica ressoando e em algum momento vai ajudar a pessoa a destravar alguma coisa dentro dela, ou na vida dela, ou no emocional dela, ou na crença dela, que
aquela situação se resolve. É muito bonito o carinho especial que você tem pela magia divina, é notório isso quando você comenta. É a grande formação aqui da nossa egrégora também, você sabe disso. Ainda que a magia divina não seja a única escola de magia eficiente, vamos colocar dessa maneira, que se tem por aí, eu conheço várias, me instruí em várias ordens esotéricas, tive uma passagem aí por outras escolas de mistério, mas eu sou um entusiasta da magia divina justamente pela facilidade de aplicação nela e eu gosto de dizer que a magia divina é eficaz. Ela não é eficiente, e existe uma diferença de eficiente e eficaz, né? A eficácia que eu verifico nela, ela trabalha de forma muito aguda aonde exatamente está a questão. E por que eu estou falando isso? Porque a grande maioria das pessoas que se recorrem com magia, bom, para falar a verdade, a maioria das pessoas que se recorrem com qualquer tipo de terapia, ainda que magia não seja terapia, elas atiram no que vê, acertam no que não vê, né? Porque aquela história, tá doendo aqui, mas não é aqui, é na perna e tal. Então é raro a gente ver alguém que consegue trazer um diagnóstico exato do que está acontecendo. Ela traz a dor. Ela traz o desconforto, ela traz o que a gente chama da realidade desinteressante que ela está vivendo. E aí, com base nisso, a gente precisa ativar alguma coisa para que aquela realidade desinteressante vire interessante. Aqui sem fazer juízo de valor, sem dizer bem ou mal, certo ou errado, fazendo mudar esse rumo desse barco para alguma coisa mais aderente ao conforto existencial dela, seja no campo da saúde, da fé, do amor, seja lá o que ela queira dar. E nesse sentido aí é que eu vejo que a magia divina ela traz essa eficácia. É muito normal a gente ver isso. Olha, aconteceu tal coisa que não era para acontecer, mas que tinha tudo a ver com aquilo que a gente que eu te procurei para você me orientar. Eu não gosto muito da palavra tratar, tá? Eu respeito muito os terapeutas profundamente, e se tem uma coisa... terapeuta e professor, para mim, é uma coisa meio... né, eu levo isso muito a sério. E não gosto de chamar de professor, inclusive. Não porque eu não seja, mas porque eu dou muito valor a isso, por causa dos terapeutas também. Então, não me parece apropriado que a gente, enquanto mago, não é seu caso, porque você é terapeuta, digamos que a gente faz terapia com magia, ainda que ela venha a fazer efetivamente isso daí para as pessoas. Como é que você consegue, dentro do exercício do teu trabalho, como é que você enxerga isso? Como é que você vê o retorno efetivo para as pessoas com o trabalho que você realiza, e aqui, notadamente, com o aspecto da magia? Então, olha só. Eu percebo nas análises que eu faço, né, muitas vezes as pessoas estão, quando elas trazem uma questão do momento, né? Mas na análise eu observo que muitos bloqueios que as pessoas têm não estão na vida dela a partir dessa existência ou de uma situação pontual nesse momento, né, a vida dela. Em geral, tem muitas histórias. A gente sabe, eu sou da linha de que eu creio muito em outras existências, né? A gente vem, não vou dizer do processo reencarnatório, mas assim, a gente tem uma única vida e a gente, nessa única vida, a gente vai eu gosto de dizer várias encadernações. E várias encadernações. E algumas encadernações, a gente fica com alguns bloqueios, resquícios. Esses bloqueios podem se transformar em karmas ou muitas vezes fica uma onda que fica ali, um bloqueio, um nozinho que a pessoa precisa resolver. E aí, como eu faço um acompanhamento da pessoa, na hora que eu estou fazendo a análise, eu faço isso, eu vou ativar, seja esse trabalho ou qualquer outra técnica que eu utilizo, e normalmente eu gosto de técnicas em que eu posso trabalhar de forma quântica, na linha do tempo. Não importa se o momento é agora, nessa existência. Importa é que na vida do ser tem alguma situação ali que está trazendo uma situação no momento. E aí, feito isso, eu continuo acompanhando. Uma pessoa que faz um trabalho comigo sabe que eu acompanho ela por 3 meses,
né? E se ela tiver ou quiser continuar, ela retorna. Mas eu não sou uma pessoa de criar dependências dos clientes em relação a mim. Na verdade, eu me sinto dentro do processo como alguém que abre, né, desperta para alguma coisa, e em cima daquele trabalho que eu fiz, ela vai buscar outras possibilidades de vida. Então, por um determinado período, tem gente que eu acompanho já há alguns anos, mas não está toda semana me ligando, me cobrando. Tem outros que vêm, fazem um trabalho e seguem sua vida. E tem outros que eu vou acompanhando assim, vem hoje, daqui um ano retorna com uma outra situação, mas aquela situação de alguma forma se resolveu. Mas como nós somos um poço de inúmeras possibilidades e a gente vai vivendo e vai se enroscando como tronquinho na água, né? Enrosca aqui, enrosca ali, então sempre a gente vai ter questões a trabalhar, então nada está resolvido. Mas o que eu fico feliz é que dentro do meu trabalho eu sei de muitas pessoas que viveram um período comigo, se descobriram e hoje estão trilhando um outro caminho dentro da sua espiritualidade, aprendendo ela mesma a reconhecer como ela pode trabalhar com isso dentro das escolhas que ela tem. Que ela fez. Mas bacana. Não sei se eu respondi. Respondeu sim. E tem uma questão que você me recordou quando você estava comentando, essa questão da temporalidade, da ativação da magia. Né? É um pouco difícil e complexo para as pessoas entenderem que a questão de tempo é uma questão muito nossa. A gente vive numa linearidade, né? Foi, vai ser, está, mas parece, e bem provável que seja, quanticamente isso é um detalhe. Nós estamos passando pelo tempo, né? Como gostam de dizer. E a ativação da magia, pelo menos, eu procuro sempre estar fazendo isso, trabalhar em passado e futuro das pessoas. É um pouco complexo as pessoas entenderem. Peraí, como é que você vai ativar algo que não aconteceu? E como é que você vai alterar algo que aconteceu? Por exemplo, alterar, a palavra foi sua, o verbo foi seu. Não é bem verdade. Nesse caso que a gente utiliza. Mas, de qualquer maneira, nós temos assentado aqui na nossa escola que, apesar de sim existirem as questões kármicas, apesar de sim determinados scripts que nós viemos viver, a gente não fez isso muito bem, não importa aqui o motivo, isso vem das sequelas, vem deixar rastros aí, a gente acaba carregando por isso. Ainda que isso exista, eu sou entusiasta da ideia de que nós não podemos e não devemos nos acostumar e nos resignar com isso. Né? Então, assim, mas eu tenho aqui uma vida ruim porque aconteceu tal coisa, e lá atrás eu matei não sei quem, aconteceu não sei o quê. Tá, isso são coisas da vida, mas em nada, eu não vejo absolutamente nada que justifique alguém ter uma vida desinteressante. Sim. E isso não é uma questão benemérita, não, humanitária, ou uma coisa que eu gosto muito do ser humano, ainda que eu tenha uma apreciação grande pelo ser humano. Mas porque isso não colabora? Porque pessoas infelizes, pessoas que têm uma vivenciação desinteressante, como eu gosto de chamar, uma experiência de vida desinteressante, eles vão desencarnar, vai gerar problema. Aliás, antes disso, né, ele é um gerador de problema para todo mundo, ele é um dínamo de ressentimento com a vida, e isso vai vibrando, inclusive em quem está bem. Então, o ato de você procurar trabalhar o que te aconteceu e o que te acontecerá é legítimo, antes de tudo, e necessário, me parece, porque a gente não pode facilitar com as nossas próprias fragilidades. É um pensamento meu. Às vezes eu vejo por essa perspectiva a ativação do ato mágico. Você tem tido muita gente ressentida que você trabalha, muita gente com... Ai... Ai, 110%, né? Algumas coisas nossa. Assim, né? Pois é, a questão é que a gente, enquanto dentro do processo educacional nosso, de forma geral, a gente não aprendeu a se responsabilizar pelas nossas escolhas, né? Então, o que eu percebo é que as pessoas chegam até a gente com muita facilidade, culpando tudo. Né? Culpam Deus, culpam os pais, os avós,
o chefe, o namorado, o ex-namorado, né? Quer dizer, a maioria das pessoas, elas acabam tirando de si a responsabilidade por ter feito determinadas escolhas de vida. Sim. E mesmo que alguém tenha um dia dito para ela, o seu caminho é por aqui, não é aquilo, é ali. Ela escolheu aceitar a sugestão do outro. Então, sempre é a escolha da pessoa, é o livre-arbítrio dela que vai determinar. Mas as pessoas chegam dizendo que não, e choram e reclamam. Então, a primeira coisa que eu faço dentro do trabalho é mostrar o quanto de todos esses seus processos vem dela mesma e o quanto é energia intrusa. Eu chamo de energia intrusa tudo que está fora do campo da pessoa, né? Então, essa energia intrusa pode ser ligado a alguém, pode ser ligado a um ambiente, pode ser ligado à própria energia telúrica, pode ser ligado a algum espírito já desencarnado, mas é uma parcela pequena de todo o seu problema, porque no fundo, aquilo que ela emana é aquilo que ela atrai. Então, se uma pessoa, eu vou falar claramente, às vezes eu encontro pessoas que dizem assim, eu tenho dificuldade, não, os homens não prestam, né? Vamos assim dizer, tem uma parcela enorme de gente aí que os homens não prestam, ou as mulheres, nenhuma está interessada. Quer dizer, no momento que eu tenho uma crença como essa, todos os homens não prestam, o que eu estou atraindo para o meu campo? Homens que vão confirmar a minha crença. Sim. Tá? Então, se uma pessoa vem e diz assim, a minha vida é uma tristeza, eu não tenho sorte, tudo que eu faço dá errado, todo o dinheiro que eu ganho tem que ser com muito sacrifício, né? Sacrificado fica, né? Sacrificado fica. Então, dentro dessas análises todas, antes de qualquer escolha para tratamento, é ajudar a pessoa a perceber o quanto que aquilo que está na vida dela, ela atraiu para ela mesma, né? Então, não existe o coitado, né? Exatamente. Não existe. E assim, as pessoas conseguem a arte de decretar na vida delas coisas equivocadas para a vida delas. Você falou bastante da culpa, né? A culpa é uma coisa recorrente que eu sempre falo para as pessoas. Eu falo assim, olha, pelo amor de Deus, o lugar de culpa é na gaveta, se você ainda não administrou muito bem isso, ou no lixo de preferência. Por quê? Porque ela não ajuda, ela não colabora. Isso, quando eu digo essa frase, fica parecendo que eu estou fazendo aqui uma apoteose da irresponsabilidade. E não é. Nós seremos eternamente responsáveis por aquilo, pelas nossas decisões, pelas coisas que a gente fez, mas são fatos. Essa culpa que traz esse ressentimento, que traz essa coisa obtusa de enxergar onde estão os problemas da sua vida, faz com que a pessoa quica no lugar. É impressionante, porque ela não consegue efetivamente uma mudança, porque a culpa cobra uma energia imensa e vira um sentimento confortável para muitas pessoas, é verdade, né? Você comentou, culpado é o pai, culpado é a mãe, culpado é o chefe, culpado é o meu marido, culpado é o meu irmão. Culpado sou eu, não importa quem é o sujeito da frase, mas essa culpa ela estagna. Mas na medida em que você fala assim, sim, não estou aqui me olvidando das minhas responsabilidades, mas o que eu posso fazer para melhorar isso? É quando começa a clarear e a pessoa deixa de utilizar esse glossário negativo para ela, né? Que tal coisa não presta, na minha vida tem isso, aquilo, tudo mais. Eu bato muito nessa questão da culpa, porque eu percebi que a culpa retroalimenta essa percepção equivocada de verdades cósmicas aí que as pessoas têm. E aí, batendo nessa tecla, ela só vai reforçando isso. Você falou, por exemplo, você lembrou essa questão do homem não presta, ou mulher não presta, ou outro gênero, outra polaridade não presta, né? Apesar que hoje em dia a polaridade ela está muito, né, bem elástica. Mas isso vai criar o que ao seu redor? Uma série, mesmo pessoas que prestem, como você tem a crença de que nada presta, aquilo passa a não prestar e o universo é burro, Silvia. Olha, essa frase que eu digo, as pessoas ficam chateadas porque elas
poxa, elas interpretam que o universo é uma coisa perfeita e tudo mais. Não tem sido essa a nossa observação, muito longe disso. Então, o universo, ele conspira literalmente ao que você acredita. Exato. Não a seu favor necessariamente. Não há um juízo moral do universo e ético com isso. Então, se você acredita que determinada coisa é ruim, ele seguramente vai taxar aquilo mais de ruim, porque ele vai estar conspirando ao que você acredita, né? Você tem tido dificuldade com as pessoas de trabalhar com isso? As pessoas, o quanto que elas estão tranquilas com isso? Porque eu vejo tanta dificuldade das pessoas entenderem essa lógica que me parece bem primária. Então, sabe que a gente falando assim desse processo, eu me lembrei que a primeira vez que eu fui trabalhar a culpa, eu acho que isso foi na década de 90, antes dos anos 2000, né? Eu tenho um histórico, uma caminhada dentro do campo religioso, até por um bom tempo, né? Embora hoje eu não esteja ligado a nenhuma denominação religiosa ou nenhuma crença institucional, mas eu me lembro que um período da minha vida, por muitos anos, eu vivi dentro de um trabalho religioso, de uma instituição, e aí eu fazia parte, sempre fiz parte daqueles grupos de vanguarda que trabalhavam temas totalmente diferentes, inovadores para o grupo, né? Eu fazia parte de um grupo e ali a organização do grupo levou um trabalho de reflexão sobre espiritualidade, culpa, alguma coisa assim, com um terapeuta corporal, né? E a gente, durante todo o processo, a gente viveu várias dinâmicas, e nesse grupo tinham vários pastores e pastoras ali, e a questão da culpa entrou. Quando o terapeuta estava ali trabalhando exatamente essa ideia de a culpa que paralisa, que na verdade ela não liberta as pessoas e tudo mais, teve um grupo de pastores que se levantaram e disseram assim, não, impossível, o ser humano precisa da culpa para, sei lá. Por conta da redenção. Da redenção. Porque existe um contexto judaico-cristão baseado na redenção. Então, assim, o ser humano, ele erra, ele peca, ele é um pecador. E não há o que mova disso essa circunstância. A única coisa que pode dirimir essa situação é a misericórdia divina. Exato. E daí vem o conceito redencionista do Cristo, né, que ele veio sacrificar por suas dores e purificar todos nós. Independente da veracidade ou não dessa questão missionária aqui do Nazareno, não vou entrar no mérito disso, o fato é que isso passou a ser reconfortante para muita gente e acomodante para dizer. Exato, e isso continua. Esse viés do religioso, do judaico-cristão, mas eu também vou dizer que também, eu acho que as religiões que eu, pelo menos as poucas que eu conheço... Todo mundo, isso impregna, porque o discurso é conivente, você quer coisa melhor? Então fala assim, olha, na verdade eu não tenho jeito, né? Então eu sou um erradinho, eu sou um tortinho mesmo. Não há o que eu faça, não há trabalho, porque veja bem, o quanto que isso é interessante. Eu não vou conseguir de qualquer maneira. Então, é melhor eu nem tentar. Então, alguém tem que me salvar. Nesse sentido, como eu não trago em minha capacidade de melhora, alguém tem culpa. Então. E aí, isso vira uma coisa reconfortante e eu vou transformar minha vida numa lamúria. Inclusive, e aí vem um problema, porque se a pessoa fizesse só isso com ela, né, mas a gente vê que isso impregna essa energia da culpa, do erro, da vergonha, porque é isso que as pessoas não se percebem. Enquanto ela está em culpa, ela sente uma profunda vergonha do que está acontecendo. E essa vergonha faz com que ela não se relacione, faz com que ela não viva eficientemente, porque parece que ela tem uma marca no corpo, então ela não sai, ela não se expõe. Mas ela não é verdadeira. A culpa não permite a pessoa olhar de frente para uma questão. Né? É a culpa, é o medo, né? Tudo isso leva a pessoa a não querer olhar para isso. Eu tenho um caso de família, né? Todo mundo tem, em que a culpa leva a pessoa a dizer assim, quando você toca no assunto, não quero olhar para isso, pelo amor de Deus, não vamos mudar de assunto, não fala sobre isso. E aí isso
na maioria das vezes, impede que a pessoa, de fato, ela faça transformações na sua própria vida. E quando ela quer fazer a transformação, ela busca alguém. Eu quero que você tire isto de mim. Eu quero que você me liberte disso. Quer dizer, eu, como terapeuta, espiritualista também, eu não acho que ninguém salva ninguém. Né? Seguramente. Né? Finalmente encontrei alguém que ninguém salva comunga ninguém. dessa opinião. Eu sou apenas um instrumento para te ajudar a enxergar alguma coisa que você precisa fazer. Exatamente. Porque eu já percebi também nos meus trabalhos terapêuticos é que às vezes as pessoas vêm, elas pedem, elas querem alguém que venha com uma varinha e tire ela daquele processo, né? Mas ela, como ela não está fazendo o movimento de sair, então pensa no afogado, uma pessoa que está se afogando, né? Ela está ali naquele desespero pedindo ajuda, aí vem alguém para ajudar. Só que para ela ser ajudada, ela também precisa não se desesperar, porque senão ela afunda e afunda quem está ali. Exatamente. E aí tem muitas pessoas que, apesar de buscar a ajuda, ela também não está disposta a imprimir uma força para sair do buraco em que ela se encontra. E isso eu já percebi em algumas pessoas. Tanto é que quando eu vejo esse tipo de ai, pelo amor de Deus, ai, me ajuda, me liga fora de horário, fim de semana, tá sempre ali e não consegue ir, sempre é o outro, olha, agora meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, não sei o que, me ajuda, porque eu não acho que a pessoa queira sair. E aí eu volto a dizer, esse processo é seu, não é do outro. A culpa não é do seu pai, a culpa não é da sua mãe, embora eles tenham ali uma responsabilidade também em relação àquilo que está acontecendo, mas é você que está querendo mudar. E aí vamos atrás do mago, né? Do Amaga. Porque, assim, é impressionante como muitas pessoas procuram a magia acreditando que vão encontrar um mágico. Exato. E assim, magia é alteração da realidade com base na determinação. Mágica é alteração da realidade com base na ilusão. E as pessoas, em geral, quando elas recorrem à magia, quando elas procuram, pelo menos o novato que procura fazer alguma orientação através de magia com algum mago, em geral, a situação das pessoas é desesperadora. Eu te falo isso por experiência própria. Então, assim, quando tudo mais deu errado, quando ela já não aguenta fazer mais isso, e às vezes é um pouco difícil a gente aceitar isso, mas é assim que as pessoas procuram. Então eu vou fazer essa tal de magia. Ou seja, com um certo desdém, com um certo desespero junto, mas seguramente, via de regra, pelo menos a gente tem percebido isso, como uma constatação de que ela não consegue fazer mais nada. E aí o que vem? Deposita uma expectativa imensa em um determinado trabalho. E quantas vezes a gente não faz isso? A gente vai tentando desmontar essa expectativa para entrar naquela neutralidade que você falou lá atrás. Eu, pessoalmente, não gosto de ativar magia e nunca recomendei para os meus alunos ativar magia emocionalizada. Sim. Eu sempre procuro isso. Você está com muita raiva da vida, você está desequilibrado, deixa para amanhã. E pelo contrário também, está abraçando árvore, está muito positivado, olha, porque a gente fica muito vulnerável nesses momentos. A minha experiência reza isso. Então, para a pessoa, quando ela está procurando um ato mágico com a gente com relação a isso, a ideia é serenar expectativas e fazer ela voltar para o eixo das responsabilidades dela, até porque, em última instância, quem vai estar fazendo ela por ela mesma. Você falou uma coisa que eu não acredito que ninguém salvar ninguém, acho que foi isso que você falou. Eu também acredito piamente nisso. Na minha avaliação, quem ajuda a pessoa, quem socorre ela, é ela mesma e o que eu chamo da centelha divina que vive dentro dela. São essas duas contrapartes aí que vão ajudar. O restante, em alguma maneira, vai colaborar para isso. Seja um médico, seja não precisa ir longe, né? A gente vê a própria medicina com isso. São grandes artesãos de fazer com que o seu bioma volte a funcionar, porque é o seu bioma que vai funcionar, né? Não é o médico que vai ficar ali segurando seu coração e apertando, né? Ele precisa ali voltar a fazer isso. Então, todos nós procuramos ter essa visão
um tanto mais equilibrada com a vida, menos a pessoa que está procurando. Por que eu te digo isso? Porque o grande desafio que eu tenho visto com os magos tem sido justamente não entrar nessa vibe. Exato. E, sabe, eu peguei da minha experiência profissional na área da saúde, é que eu trago isso para as questões da espiritualidade e da magia. Toda cura é autocura. Exatamente. Né? Então, e eu me lembro, tem um livro até que trata disso, de um pesquisador ligado à área da saúde, e na época, eu trabalhando com terapias complementares, né, a gente via isso. Mesmo para um paciente com uma doença, seja ela qual for, seja um câncer, seja uma cardiopatia ou qualquer coisa, todo o trabalho que é feito, seja pela medicina, seja pela espiritualidade, o resultado disso vai depender muito do quanto a pessoa está preparada para esse processo que é chamado de cura. Porque nem os medicamentos alopáticos, eles não fazem esse trabalho sozinhos. Exatamente. Eles não fazem. Eu vi trabalhos, experiências e relatos de tratamento com paciente com câncer, dentro do mesmo estadiamento, seguindo o mesmo protocolo, em que um conseguiu e outro não. E quem não conseguiu, não é que assim, as pessoas com certeza vão morrer, vão passar por situações adversas como um aprendizado na vida, mas tem pessoas que entram num negativismo tão profundo, ela não crê nela, ela não crê mais na vida, tudo perdeu sentido, então, aí nem a medicina alopática vai dar resultado, nem o trabalho de magia, nem a reza, nem o padre, nem os passes, porque ela não se permite. Silvia, você falou uma coisa fundamental agora, que eu sempre gosto de relembrar, que é a questão da crença. Eu prefiro colocar essa palavra do que a questão da fé. Para muitas pessoas isso são sinônimos, mas não são não. E existem alguns estudos, esse período que eu passei lá nos Estados Unidos, eu acabei me dedicando muito com alguns estudiosos lá da Califórnia, o pessoal mesmo, e eu fiquei impressionado com a quantidade de estudos que foram feitos especificamente no campo da magia, hein? Não foi nem no campo da autoajuda, não foi no campo da magia. Há uma pessoa que eu tenho dedicado aí uma atenção grande com o trabalho dela, essa pessoa passou 40 anos estudando casos de magia. E, enfim, uma série de estudos que ela fez, são coisas que a gente já passava o dia aqui conversando com isso. Mas uma coisa que eu queria destacar é um dos estudos que ele fez relacionados à crença. Ou seja, a crença que o indivíduo tem de que aquele procedimento vai funcionar versus aqueles que não têm a crença de que aquele procedimento vai funcionar. E vou extrapolar aqui a questão da medicina, inclusive, da saúde. Ainda que boa parte desses estudos foram feitos, claro, com uma criticidade de estatística fenomenal, né? Todas as técnicas de pesquisa, laboratoriais, tudo que você possa imaginar, não foi nada empírico, não. Incluindo o uso de os remédios sem efeito, placebos. Os placebos. Que resultado que eles chegaram? O resumo da ópera. Aquelas pessoas que acreditavam que o determinado procedimento ia acontecer, elas tinham uma melhora substancial sobre as pessoas que não acreditavam. E aí, é uma coisa muito engraçada isso, porque as pessoas falam assim, então é crença. Eu falo assim, sim, é crença aí, exatamente isso. Porque por algum motivo, muitas pessoas se frustraram com a espiritualidade, com a religiosidade, ou que nunca conseguiram mergulhar nela e tiveram apenas o vetor acadêmico sobre determinadas coisas, e fogem do conceito da crença. E ele é fundamental. Se você não tem a crença, particularmente mago, eu falo isso para todos os magos, meus alunos, se você não tem crença no que você faz, o seu ato mágico vai ser menor. Eu vou aqui ser polido, vai ser menor. Então, assim, é fundamental a crença no que nós temos. Mas eu não tenho a crença, então procure no que você tem. Para fazer melhor, né? Para ser melhor, é importante realmente. É fundamental. Crer. Se você não tem a crença, o ato mágico, ele dificilmente vai se realizar. Porque o mago,
ele entra em sintonia com determinados mistérios e manifesta isso. Particularmente, magia iniciática, como é a magia divina, onde você se inicia em mistérios divinos, você entra em conexão para manifestar isso na realidade onde você está. Então, se você não tem a crença de que esse mistério vai efetivamente auxiliar aquela situação onde você está acontecendo, isso não vai acontecer. O curioso disso, no caso da magia, por isso que eu estou levantando esse ponto, que não pareceu para a pessoa que estava pesquisando que isso fosse necessário para o objeto da situação, mas sim para o observador, ou seja, para aquele que está ativando. Então, seja eu que vou pegar esse remédio e tomar, e acredito nisso, seja eu que vou acordar de manhã e colocar o meu esforço, o meu labor no meu trabalho, ou seja, o observador, o elementativo dessa situação, ele tem que ter a crença, porque senão ele vai fazer um desserviço com a sua própria atividade, com a sua própria terapia, com a sua própria terapêutica. Incluindo médicos. Eu imagino que você deve ter visto muito isso na sua vida, né? Vários profissionais com um certo... Sim. Eu acho que tudo que a gente faz na vida, para mim, é assim, né? Se você está feliz com aquilo que você faz, e aquilo é a escolha profissional que você tem, independente de ser médico, pastor, mago, terapeuta, seja lá o que for, né? Você precisa ter uma sintonia com aquilo. Isso precisa estar dentro, você precisa entender que isso está no seu propósito. Quando você está feliz e está dentro do seu propósito, você é o melhor profissional que pode ser, ou melhor, presta um melhor serviço dentro daquilo que você faz. Ou palavrinha difícil, propósito, não? Aí, mas tem eu acho interessante essa pesquisa, né? No entanto, eu vejo assim, quando a gente emana alguma coisa, faz um trabalho direcionado a alguém, e esta pessoa não está aberta a receber ou não crê que aquilo vai ser de fato bom, é como jogar água em azulejo. Escorre. Eu trabalho dentro da radiônica, por exemplo, nos tratamentos que eu faço, dentro da magia ou no reiki, né? Ou mesmo uma prece que seja uma oração que é enviada para alguém, o ser que recebe, ele precisa estar de alguma forma aberto, receptivo para que aquela energia emanada venha e realmente ele absorva isso, né? Se a pessoa rejeita, aquilo fica pairando. Eu sempre digo assim, abrem-se portais, eles estão presentes na vida da pessoa, mas a pessoa não tem coragem de adentrar, não tem coragem de atravessar a porta, mesmo que ela ainda não consiga enxergar nada, mas de abrir a porta e atravessar. Eu tenho também encontrado pessoas assim, eu sempre digo, olha, este trabalho está abrindo várias possibilidades para você. Mas você precisa crer que esse trabalho, de fato, que isso vai acontecer na sua vida. Eu trabalho também com alguns oráculos e muitas vezes eu faço associação, né, para confirmar certas coisas. E aí uma pessoa me diz assim, minha vida está parada, eu não consigo fazer, não está acontecendo isso, não está acontecendo aquilo. E quando eu abro o oráculo, eu vejo que não é assim. Que, de fato, existe um fluxo de transformação, de mudança, de prosperidade, mas ela está voltada... Ela está reativa. Ela está de costas para aquilo. E aí eu alerto ela para aquela questão, olha, a sua vida não está totalmente, vamos dizer assim, bloqueada. Existem aqui ar fresco circulando por você, só que você está olhando para o outro lado, você não está percebendo que tem uma estrada aqui. E aí ajudando a pessoa a se voltar para aquilo que ela está buscando. Muitas vezes o ato mágico, ele ajuda a pessoa a dar essa força para ela conseguir se virar e perceber que aquela situação ou aquela energia está na vida dela. É como um despertar. Mas tem gente que se fecha em conchas e aí não quer.
Realmente, assim, é impressionante. O que é curioso dessa situação é que nós temos percebido que as situações positivas na vida da pessoa, esse se fechar, ele tem uma eficiência maior do que com as situações negativas. Então, para uma série de coisas que nós vamos entender como desinteressantes para a pessoa, mesmo que ela entre em estado de negação com aquilo, eu não quero, isso não me pertence, isso não vai acontecer, isso não tem a eficiência que tem do lado positivo. Então, em português, claro, a pessoa consegue fechar o que é bom para ela, mas não consegue necessariamente se blindar do que é errado, do que é ruim para ela. E aí fica essa dicotomia, porque ela não percebe que 100% dos casos onde ela tem crença, onde ela tem fé, existe uma efetividade naquilo. E aí desanima. Fala assim, olha, você desanima de aprender porque você não compreendeu alguma coisa? Não. Você desanima de trabalhar porque por acaso você não fez uma atividade boa? Não. Você desanima de ir no médico porque por acaso você não encontrou a... Não. Mas a tem vida gente é que assim, sim, né? tem gente que... Então, assim, a magia, ela carrega uma pecha de ser algo mágico e ilusório. Exato. E que aquele que ativa, ou aquele que se consorcia com pessoas que têm essa prática, são pessoas pueris, sensíveis, ingênuas. E que, pela crença grande que elas têm, é por causa disso que funciona. Falou, olha, inclusive é por causa disso também que funciona, mas não necessariamente, porque o inverso também acontece. Então, nós ativamos muitas determinações para pessoas que não têm a noção de que estão sendo ativadas por aquilo, situações que não têm discernimento para perceberem, fazerem juízo de valor se tem crença ou não tem sobre aquilo. Então, existe alteração efetiva sobre o que se tem. Tá, então quais são os critérios para efetivamente a gente saber quando a coisa funciona ou não? Bom, eu não conjugo sequer a frase de que uma magia não funcione. Então, essa perspectiva que você está fazendo essa pergunta, ela não, eu não aceito porque nós não temos visto nenhum ato mágico que na linha do tempo não tenha a sua efetividade. Podem não acontecer as circunstâncias, pode acontecer, como você bem lembrou, a pessoa não ter merecimento ou necessidade, mas pode ser que ela precise um momento... ainda caminhar numa estrada para perceber, mas o resultado Exatamente. virá. As telas vibratórias, que a gente sempre comentava com vocês nas aulas, elas ficam impregnadas dessas determinações. E o inverso também é verdadeiro, viu? Das maldições também. Então, quando você joga isso para alguém, é importante que quando você a perdoe, você recolha isso, porque essa coisa é complicada. Mas você vê, né? Eu já peguei muitos casos de maldição de família. Então, e de coisas que... maldições que foram decretadas por 2, 3 gerações atrás, e que ainda ressoa na vida dos seus descendentes. Estão aí reverberando, né? E eu identifiquei isso pela radiestesia. E o tratamento, né, já fiz alguns tratamentos usando a magia. Só de constelação familiar bate muito nessa tecla, sim, né? Sim. E não só eles trabalham com isso, mas eu acho assim, se a gente for olhar, eu acho que dentro da magia divina também trouxe essa perspectiva para mim. A radiestesia também trouxe isso. O reiki, quando a gente trabalha no reiki à distância também, que a gente vai, quem vai para o reiki 2 e começa a trabalhar com reiki à distância, também tem essa questão. Não tem tempo, não tem espaço. Esse tempo pode ter sido uma outra existência, 1, 2, 3 atrás, como também pode ser situações que estão sendo vividas hoje que vão desdobrar-se lá na frente, né? Mas, no caso, especificamente, quando eu lido com maldição que vem de egrégora, aí eu trabalho com magia. E não tem como não trabalhar, não tem como não ativar. Não. Você sabe que uma época eu tive um trabalho com uma determinada pessoa, essa pessoa estava carregando essa reverberação desinteressante, como eu gosto de chamar, nas vidas dela há pelo menos 700 anos. E isso acontecia ali com a família dela já. E o ponto central nuclear, quando isso aconteceu, foi um dissabor
que ele e a família dele viveram numa comuna italiana, muitos séculos atrás, onde uma determinada pessoa amaldiçoou aquela situação com um nível de energia tamanho que aquele negócio impregnou e essas pessoas iam trazendo isso. Muito mais, inclusive, até no que a gente havia anotado ali, porque elas se sentiram com isso. Elas se ressentiram, elas realmente viram que o que a pessoa estava falando tinha um poder, abriram a guarda e trouxeram aquilo e para tirar aquilo dessas pessoas. As tais pragas e maldições. As pragas e maldições. E isso acontecia muito lá atrás e muita gente até hoje ainda carrega isso, ainda que essa prática, eu não vou dizer que ninguém amaldiçoou mais ninguém, mas o que nós percebemos hoje é que a sociedade que a gente vive, ela traz mais alternativas e oportunidades para as pessoas do que aconteceram lá atrás. Então hoje, quando você cai em alguma desgraça existencial, está muito mais fácil levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Por conta das oportunidades que acontecem todo dia, na questão metropolitana, a vida é outra. Mas nesses períodos, quando a pessoa passava por um determinado sabor, a vida dela acabava. Sim. Não havia oportunidade, ela não podia mudar de país, ela não podia mudar de circunstância, ela não podia mudar de trabalho, ela estava presa. Peguei casos O assim. que sobrava é ela pegar um ranço enorme, a pessoa projetava de forma nuclear uma coisa tão desagradável e jogava isso para o outro, porque era a única forma que ela tinha de se vingar. Ela não via perspectiva de perdoar, não via nenhuma mudança para alterar aquilo, e era a única maneira que ela tinha de se vingar realmente do que aconteceu. Isso aconteceu várias e várias vezes, nossa, em várias situações, e no caso específico dessa família, quando isso aconteceu, que a gente identificou esse tipo de coisa, a gente teve que fazer uma alteração na realidade do que aconteceu ali, fazer com que todos os envolvidos passassem a ter uma outra sintonia do que aconteceu para que isso parasse de reverberar. Ou seja, enquanto alguém ali achava que aquilo tinha poder sobre eles, aquilo estava acontecendo. Inclusive foi meio teatralizado esse caso, foi com magia cerimonial, para fazer com que as pessoas passassem por cima daquilo. Era como você interpretar uma nova peça de teatro onde o vilão não mata a mocinha. Ele erra, ele não deu certo. Aí as pessoas todas passaram a entender aquilo e aí o reflexo, incluindo da pessoa que estava invocada com isso. Evidentemente, isso extrapolou em muito o nosso trabalho. Eu sei disso porque foram abertas egrégoras dessas pessoas, mestres deles, espíritos protetores. Foi uma coisa imensa que foi aberta, que foi estartada por um ato mágico, porque as pessoas estavam presas naquele contexto. Pois é. Você sabe que uma coisa que a maioria das pessoas pensam que as magias ou as chamadas macumbas, né? A pessoa precisa de abrir um ritual, oferecer coisa na esquina, no cemitério. E, na verdade, eu acho assim, isso pode ser uma prática, mas não é a recorrente, né? Eu mesmo tenho casos na família em que pessoas cometeram suicídio, uma pessoa cometeu um suicídio, ela era até parente do meu lado paterno, por uma raiva muito grande de uma pessoa dentro da família, e no ato saiu vociferando pragas para todos os lados, né? E isso, eu vou dizer que eu presenciei, eu vi isso dentro da minha família e tive que tratar isso, né? Não que as pessoas acreditassem, porque o pessoal ouvia isso, mas assim, mas com o tempo eu fui descobrindo que essa energia estava reverberando nos membros da família, né? Na família do meu pai foi menos, mas reverberava nele essa história. E aí eu fui vendo outras histórias também. Então, esse sentimento ruim que você citou, que às vezes as pessoas vão para um ato mágico com um sentimento, seja
muito assim, feliz da vida, ou muito com uma vibração muito negativa, isso é verdadeiro, porque se a gente for pensar bem, quando as pessoas estão movidas por uma emoção que é gerada aqui no âmago, ela chega a quebrar coisas. É verdade. Eu vi muitos fenômenos físicos ocorrerem só com a energia emocional da pessoa. Ela destrói. Sim. Ela destrói profundamente. E isso é o quê? Aí a gente, para fazer um bem, para fazer uma coisa contrária e ajudar as pessoas a diluir essa energia, aí a gente precisa ter todo um preparo, ter uma iniciação, ter toda uma força para poder aplacar uma energia tão densa que destruiu a vida de muitas pessoas. Né? Sensacional, Silvia, sensacional. São casos assim que fazem com que a gente pense a importância, inclusive, de saber se iniciar direito em Mistérios Divinos, né? Eu sempre falo para as pessoas que vai devagar com essa história de passar a mão nesses grimórios de maldição, abrir e sair puxando para as pessoas, porque vai que funciona. Olha. Agora, assim, eu leio muito, né? Agora mesmo eu tô lendo um livro chamado Os Grandes Iniciados, né? Iniciadores, né? E, assim, essa história da magia, das iniciações, ou desse aspecto não físico, né? Não material que a gente vive aqui, como isso faz parte do nosso dia a dia, né? E eu sou apaixonada por isso, por entender esse outro lado, porque eu reconheço que aqui nós estamos num planeta que ele é dual e ele é material. Né? Então, tudo que a gente vê e percebe da vida é o lado material. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem, a nossa essência, ela é espiritual, ela é divina, ela é sutil. Mas para estar aqui, tem esse lado material e a gente vive essa questão de amor e ódio e ter que dominar essas questões das paixões. E nenhum de nós, não é porque a gente um dia foi iniciado em magia ou porque a gente é terapeuta que a gente não vive isso. Quem me dera. Né? Mas a gente tem a capacidade, a gente tem um instrumento de perceber a coisa e trabalhar isso. Né? Alguns minutos de experiência maior que dos outros, né? Silvia, fala um pouquinho dos teus contatos, como é que a gente te acha, como é que você tem trabalhado. Então, hoje eu estou aqui, vamos dizer assim, no começo do interior de São Paulo, né? não estou mais em São Paulo, eu estou hoje na cidade de Jundiaí. Depois que eu me mudei para Jundiaí, eu abri um espaço, né, específico para atendimento. Depois, já um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a fazer muito trabalho à distância, né? Então não é online, eu faço trabalho à distância, porque neste caso, seja com radiestesia, seja reiki, seja qualquer tipo, mesmo abrindo os oráculos da vida, eu consigo trabalhar isso muito bem à distância. Eu tenho muitos clientes que eu nem conheço, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E aí veio a pandemia, né? Então hoje eu continuo forte nessa parte na distância. Algumas pessoas, às vezes, pela necessidade de ver como a coisa funciona em loco, pedem um atendimento presencial. Eu faço atendimento presencial, mas em geral 90% dos meus atendimentos hoje são online, né? E aí as pessoas me acham no Facebook como Silvia Luz Terapeuta ou no Instagram. Também tem o meu site, que é silvialuz.com.br. E aí entra em contato e a gente agenda, faz uma conversa antes, às vezes uma conversa básica. Eu não sou uma pessoa que fica especulando, né? A pessoa pede um atendimento, ela pode até me contar a vida dela, mas o que eu vou ver é aquilo que o trabalho que eu faço é o que está me mostrando, porque às vezes a gente está tão acostumado a justificar situações, porque eu estou assim por causa disso, disso e daquilo, mas eu quero olhar o fundo. É a melhor maneira, qual é né? onde está
a questão, o nó da questão. E aí eu não preciso ouvir a história toda. É verdade. Você que teve alguma dificuldade de pegar aqui os contatos dela, vai estar aqui na descrição do nosso vídeo todos esses contatos de Facebook, de Instagram, das redes sociais. Também a gente pode, se você achar apropriado, a gente deixa teu WhatsApp aqui, para que você possa considerar também a Sílvia dentro do teu caminho, se por acaso fez algum sentido para você isso daí. Da nossa parte, Sílvia, é sempre um prazer ter gente com a tua capacidade cognitiva. Isso é um elogio, viu? Obrigada. Isso é um elogio porque realmente é muito importante a gente estimular as pessoas a buscarem uma intelectualidade maior sobre o que é o transcendente. Nós não podemos apenas ter uma experiência sensorial boa com a magia, e eu sou um entusiasta de pessoas como você que se dedica da maneira tão bonita que você tem feito aí com o que você aprendeu. E eu tenho um certo orgulho aí de ter participado um pouco disso com você. E vai continuar participando, Ari, porque, sabe, assim, eu me sinto uma peregrina, uma eterna buscadora, né? E eu acho que a minha vida inteira foi assim. E é lógico, às vezes tem gente que diz assim, mas você está sempre buscando, sempre fuçando. Sim, né? Porque eu entendo que o nosso processo de crescimento, de evolução, ele vai indo. Então, hoje, uma coisa que está muito certa hoje, eu sei que amanhã eu vou precisar entender ela, ou vou ter desafios tão grandes que eu vou ter necessidade de buscar um outro entendimento, uma outra prática, ou mais estudos sobre isso. Eu não sou uma intelectual, adoro os intelectuais, adoro os filósofos, bebo nessa fonte. Por exemplo, eu te acho um filósofo. É mesmo? Eu digo para as pessoas... Vou entender também como um elogio. Eu disse a semana passada para uma pessoa lá em Jundiaí, né, que pratica magia, está estudando, está dando até cursos já. Eu falei de você, eu falei assim, o Ari é um filósofo, porque ele traz as informações, às vezes a gente já sabe, mas precisa que alguém nos diga e nos vá mostrando na história, nos pensamentos, como que aquilo é. Assim, e eu acho que isso faz falta dentro do trabalho da gente, exatamente pessoas que nos ajudem a refletir. E como magia é uma coisa que está na nossa vida, quer você queira, quer não, exatamente, ela está. É importante começar a estudar qual é a origem disso, como eu acesso isso, como eu uso isso no meu dia a dia. Eu faço uso da magia, mesmo sem ser iniciado. As pessoas fazem magia o tempo todo, só que elas não sabem. E não sabem disso. Sílvia Luz, foi um prazer enorme te receber aqui, viu? Também, como eu gosto de estar aqui com você, e a gente vai estar mais vezes. Gratidão. E se isso fez sentido para você, procure então se desenvolver também no caminho da magia, encontre aí algum caminho para isso. Nós temos a nossa escola de magia para te iniciar nessa jornada, e com certeza isso vai ser uma coisa positiva para você e para os seus. Que assim seja, e assim será, e assim será, e assim será, meu irmão, minha irmã.